Olá, bom dia, graça e paz a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Wellington Lima, da Igreja Bíblica Brasa Viva. Estamos aqui para o nosso devocional diário. Que bom que você está conosco mais um dia. É sinal que Deus te deu a oportunidade e nos deu a oportunidade de estarmos mais um dia juntos. É muito importante que você esteja com a Bíblia, com a palavra do Senhor em suas mãos. Assim, ninguém pode te enganar. Se você ler, se você acompanhar, quando você estiver em uma igreja e o pregador estiver pregando, você vai estar acompanhando e vai estar sabendo tudo aquilo que está acontecendo. Então você não será mais escravo de heresias, de coisas erradas, de falsos profetas. Amém? Temos falado isso durante alguns meses, sempre alertando os falsos profetas. Eu não. A palavra de Deus. Amém? Então, se você tem a palavra na mão, você tem o poder também. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Estamos aqui na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos começar o capítulo 3, que é o último capítulo, depois nós vamos dar início à primeira carta de Timóteo. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim na palavra: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Como também está acontecendo entre vocês, orem também para que sejam livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele dará forças a vocês e o guardará do maligno. Temos confiança em vocês, no Senhor, de que não só praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo as tradições, não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos estão cientes de como devem imitar-nos, visto que nunca vivemos de forma desordenada como estes que vivem entre vós. Nem jamais comemos pão à custa dos outros, pelo contrário, em labor, fadiga, de noite e dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista nos apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem, porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se interrompem na vida dos outros. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu pão próprio. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam quem se trata e não se associem com ela, para que fiquem envergonhadas. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmãos. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz sempre e de todas as maneiras. O Senhor seja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal de cada epístola. Assim é que eu assino. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém, meus irmãos? Aqui é o capítulo final, os últimos conselhos de Paulo, mas ele faz aqui alguns alertas, ele nos mostra algo muito importante aqui que a gente deve assinalar para vocês. Ele começa assim: finalmente, irmãos, orem por nós. Estava terminando a carta. Depois de tudo que ele ensinou à igreja de Tessalonicenses, ele fala: finalmente, nós pedimos para vocês, orem por nós. É algo que eu sempre peço à nossa igreja, não é? Orem pelos seus pastores. Assim como a gente ora. Antes de eu começar aqui, eu orei pela igreja, estava orando pela igreja. Então, nada mais justo, né?
quando a gente pede, ore pelos seus pastores, né? Abençoe, peça para Deus abençoá-los, a sua casa, a sua família, porque não é fácil você conduzir o povo, tomar conta de uma igreja. De Paulo aqui ele pede, ore por nós para que a palavra do Senhor do Senhor seja propagada e seja glorificada, como também aconteceu entre vocês, para que este ministério que está em nós, Paulo pede a Timóteo, a Silas, aos irmãos que estavam com ele, continue orando por nós, orem por nós, para que esse evangelho, para que essa palavra seja propagada por todos os lugares da terra, assim como foi na vida de vocês e está acontecendo na vida de vocês. Orem também para que vocês sejam livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. O que quer dizer isso? Que existiam pessoas que estavam no meio da igreja que ainda não exercitavam a mesma fé. Se achavam crentes, andavam como crentes, tinham roupas de crentes, mas não tinham a mesma fé que os irmãos tinham. Pessoas que estavam infiltradas no meio da igreja. Isso acontece até hoje. Pessoas que dão glória a Deus e não são cristãs, porque as suas atitudes não condizem com aquilo que elas vivem. Falam de uma coisa, mas vivem de outra forma. Mas o Senhor é fiel e Ele dará forças a vocês para guardar vocês do maligno. O Senhor, Ele é fiel nesta manhã para te livrar de toda e qualquer cilada de Satanás na tua vida. Temos confiança em vocês no Senhor, de que não só está praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o coração de vocês, o amor de Deus e a perseverança de Cristo. Vocês, não somente aquilo que vocês receberam de nós, vocês também estão fazendo outras coisas. Fiquem firmes, o Senhor vai abençoar a vida de vocês, praticando as coisas que nós lhe ordenamos. É colocar em prática tudo aquilo que nós falamos durante esses longos meses, aprendendo a palavra do Senhor, de tudo aquilo que foi falado. O que você deve fazer é reter no seu coração aquilo que foi bom, que é bom para você, que é a palavra de Deus, e colocar esta palavra de Deus em prática na sua vida, e sim na perseverança de Deus através de Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, versículo 6, ordenamos a vocês que se afaste de todo aquele que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos estão cientes de como deve imitar-nos, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Quer dizer isso? Se afaste, preste atenção no que está acontecendo. Pessoas que estão dentro da igreja, que vivem desordenadamente, se metendo na vida dos outros, fofocando, fazendo coisas erradas, falsas heresias, falsos entendimentos. Nós devemos ficar na nossa, não devemos nos misturar com essas pessoas, com essas coisas. Se afastar dessas coisas vai nos purificar, vai nos tirar do meio da sujeira, evitando assim que o inimigo venha ter poder sobre a nossa vida. E Paulo diz, olha, se afaste dessas coisas. As pessoas que vivem de qualquer jeito, de qualquer forma, não é bom que você ande com essas pessoas. Nem jamais comemos o pão na custa dos outros. À custa dos outros. Paulo fala, olha, jamais eu comi pão, eu dependi do trabalho dos outros. Pelo contrário, em trabalho, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista nos apresentar nós mesmos como exemplos para que vocês nos imitassem. Paulo deu exemplo. Irmãos, eu dou exemplo. Eu não fico às custas da igreja. Não sou contra de quem trabalha na obra 24 horas, que tem o trabalho, a vida dele está dedicada à igreja. Eu sou a favor que ele deva receber um salário justo, porque é digno. O trabalhador é digno do seu salário. Não é isso que Paulo está dizendo, pois existem pessoas que são parasitas, que vivem no cangote das igrejas, pregadores que andam de lado a lado, cantores, missionários, vulgos missionários que vivem de igreja em igreja, pegando oferta, cobrando altos cachês, altos valores para se pregar na igreja. Irmãos que estão dentro da igreja só comendo, não faz nada, não trabalha, não usufrui, só querem arrancar dos outros. Isso é muito feio, isso é muito errado. Paulo alerta a igreja. Porque
quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não trabalhar, também não coma. Não fez, não tem que comer. Não fez, não come. Fez, come. O que quer dizer isso? Nós vamos fazer a obra do Senhor e o Senhor vai nos abençoar. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Se nós fizermos a obra dele, independentemente de qualquer coisa, o Senhor vai abençoar a tua casa e você vai comer do fruto do seu trabalho. Eu digo para vocês, meus irmãos, quando eu entrei para Cristo, eu entrei com o meu caráter destruído. Eu não tinha caráter, eu não tinha nada, eu não tinha esperança, não tinha perspectiva, minha vida financeira estava destruída. E Deus, ele transformou a minha vida, não porque eu fui buscar essas coisas. Nunca eu fui buscar bens materiais na igreja. Eu sempre fui buscar para que Deus consertasse a minha vida, para que eu pudesse ser um marido melhor, um esposo melhor, um pai melhor para a minha família. E Deus me abençoe em todas as áreas da minha vida, porque Ele não deve nada a ninguém. Pois, de fato, estamos informados que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se interrompem na vida dos outros. A eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam do pão, do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Olha, esses aí que estão vivendo dessa forma, através dessa carta, vocês estão sendo exortados no Senhor. E a partir daí, quando vocês receberem a exortação, vocês comecem a trabalhar e comam tranquilamente do pão que vocês estão merecendo do seu trabalho. Vocês entendem isso? A exortação foi dada, o alerta foi dado, o pastor foi lá e alertou o irmão. Se o irmão viver de forma digna dali para frente, que coma do pão do seu trabalho. Se não, continue ele fazendo as coisas erradas. E nós, o que devemos fazer? Devemos continuar a fazer o bem. Não cansamos de fazer o bem, independente das pessoas que estão ao nosso lado. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de que se tratam e não se associem a ela, para que fiquem envergonhadas. Contudo, não a trate como inimigo, mas ademoeste-nos como irmão. Se alguém ainda está vivendo dessa forma e você viu, você vai lá e alerte essa pessoa. E se ela ainda não quiser, veja o que está acontecendo com ela, veja o problema de que ela não trabalhe, de que ela não viva de uma forma certa. Se você descobrir isso, vai lá, exorte essa pessoa, não fique junto com ela, mas trate-a de uma forma digna, correta, discipulando até que ela venha a receber a salvação. Ora, o Senhor da paz, o mesmo que dá a vocês a paz, sempre, de todas as maneiras, seja o Senhor que esteja com vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal da carta, dessa epístola que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Que Deus abençoe vocês. Mais uma carta lida, escrita de próprio punho de Paulo, para que eu e você estejamos abençoados. Que Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso. Se Deus permitir, amanhã iniciaremos a carta de Timóteo. Fique na paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta manhã e te agradecemos, Pai. Seja conosco, nos ajudando e nos fortalecendo. E nós não venhamos a deixar de fazer o bem. Deus abençoe, Pai. Obrigado. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.